Alex da Rosa, doutor em filosofia, que já está aqui conosco no novo layout lá, professor. Ó. Aí, ó. Novo layout, tá bem ficou legal assim. Agora 3h32. Professor, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Professor, tem diferença entre liberdade de expressão, opinião e a verdade propriamente? Porque, vamos lá, muito se fala sobre liberdade de expressão hoje em dia, né? É um papo que tá todo minuto em voga, principalmente na internet. Mas tem coisa necessariamente que foge um pouquinho da liberdade de expressão, né? Qual é a opinião, por exemplo, de sempre ter que expressar a sua opinião? Qual a importância? Qual é o valor de expressar sempre a opinião? Todo mundo quer dar a sua opinião, mas vale para todo mundo? Eu adoro esse tema, principalmente com a internet. Você vai, abre um comentário e você vai encontrar lá, né? A pessoa falando o maior crime. E daí ela diz no fim, mas essa é a minha opinião. Coloca um vírgula e diz, essa é a minha opinião. Ou você está conversando com um colega, né? A pessoa fala um crime contra a humanidade e diz assim, mas essa é a minha opinião. Bom, o que isso muda? O que isso muda, né? O que falar ao final de algo é minha opinião diz sobre a verdade daquilo que é dito, né? Só quer dizer que você tem uma opinião escrota, no caso, né? A gente precisa de ser exato, a gente precisa dissecar esse tema em algumas etapas. Porque quando a gente escuta primeiro as pessoas dizendo, né, hoje em dia não pode mais falar mais nada. Não, pode sim, tá? Em geral, aquilo que não é crime pode dizer. Mas a gente vamos pôr cada coisa no seu lugar. Primeiro vamos começar com a ideia da opinião por si só e definir bem o que ela é. Porque quando a gente pensa bem sobre a opinião, a gente já começa a amadurecer esse problema da liberdade de expressão. Que eu acho uma maneira muito superficial a pessoa dizer, mas eu tenho direito de dizer o que quiser. Sim e não, né? Sim, você pode falar, mas terão consequências aquilo que é dito. Mas em outro lugar, qual é o valor de falar aquilo? Começando pela ideia da nossa opinião. Gostaria que o ouvinte pensasse aí o seu prato de comida preferido. Vamos supor que eu dissesse que o meu prato de comida preferido é buchada de bode. Pô, o ouvinte você tá maluco agora, né? Tem muita gente que vai criticar. Tem muita gente que vai criticar, né? Mas nesse caso, eu posso dizer, é a minha opinião. Se eu dissesse assim, que o Próspera Futebol Clube é o meu time de futebol preferido, eu posso dizer ao final, essa é a minha opinião. E muita gente pode argumentar, não, mas o Criciúma é isso, ou aquilo, ou o Corinthians é isso, enfim. Pode se manifestar sobre a opinião em relação a esse assunto. Agora, o ponto é, o que é opinião? Exato. E o que é verdade? Esse é o grande ponto da história. Qual seria uma réplica possível tua ao fato de eu dizer que o Próspero é o meu time de futebol favorito e que essa é a minha opinião? Se ele é o teu time de futebol favorito, eu não tenho o que dizer, porque essa é a sua opinião. Agora, se você disser que ele é o melhor time do mundo e que venceria qualquer time europeu, aí a gente pode começar a dialogar em relação técnica. Né? Exatamente. E essa é a diferença que a gente falha em compreender. Às vezes, muitas das vezes, nós queremos discutir temas técnicos, temas objetivos, como se eles fossem nossos. Mas eu acho como se eles fossem quesito de opinião. E eles não são. A opinião depende de mim, né? A opinião depende de mim, ela é a minha opinião, ela só está baseada em mim. Ela obedece aos meus gostos particulares. É minha opinião achar bigode bonito ou feio. É minha opinião achar cabelo liso ou cabelo cacheado. Ela diz respeito somente a mim. Agora, quando eu penso o mundo, eu não posso pensar o mundo a partir da minha opinião, senão eu vou estar errado. Porque o mundo ele não obedece aos meus gostos. E a opinião é privada, ela é particular, ela é única. A tem opinião, B também tem, C e todo o alfabeto. Só que aí, exatamente assim como tu falou, a gente chega num problema. Que é assim, se todo mundo tem a sua opinião, e todo mundo tem a sua opinião, como é que a gente vai conviver em sociedade? Porque assim, a gente ficaria numa maluquice que cada um poderia dizer, mas a minha opinião é essa, a minha opinião é essa, e assim a gente não viveria no mundo. Se a gente marcasse um encontro 3 da tarde e um chega às 5 dizendo, bom, mas é a minha opinião que 5 é 3. Tu ia chamar uma pessoa de doida, né? Sim, porque factualmente, né, falando, entre regras concordadas na sociedade, entre um consenso, 5 é 5. Entre a submissão à razão, nós diríamos isso em termos filosóficos, né? Porque, de fato, a pessoa que falasse algo que contraria a lógica, a gente toma ela por maluca, né?
Nós concordamos com as coisas que elas chegam para nós a partir, sim, dessas convenções sociais que tu mencionou, mas a partir da lógica. A lógica, ela oferece verdades e não adianta espernear. Lógica e verdade, assuntos recorrentes na filosofia, inclusive, Sim. né? E o que acontece? A gente quer distorcer a verdade que vem da lógica a partir da nossa opinião. É aí onde a gente começa a entrar nas maluquices. Ah, mas a minha opinião é essa, a minha opinião é aquela. Perceba, ouvinte, como existe uma diferença entre opinião e verdade. Todo mundo começa tendo opinião sobre tudo. É a nossa maneira de conhecer. A primeira maneira de conhecer. Mas a gente precisa fazer um caminho entre a opinião e a verdade. Não é porque eu tenho a minha opinião que ela é verdadeira, né? Tem uma frase do Platão que é: conhecimento é crença verdadeira justificada. Ou seja, a sua opinião pode estar certa, mas até relógio parado acerta 2 vezes. A sua opinião, quando está certa, se ela for verdadeira e justificada, no caso você souber por que ela é certa segundo a razão, ela não é mais opinião, ela é verdade. Ela é um fato. Ela é um fato, ela é verdade. Tudo aquilo que é verdade não é opinião. Pode ser que uma opinião seja verdadeira. Pode ser, mas ela não necessariamente é. E a gente parte, né, dessa generalização das nossas experiências, dos nossos gostos, que são tão particulares. Se numa sala a gente não consegue concordar, às vezes, se está frio ou se está calor, né? Como que nós concordaríamos sobre o mundo a partir das experiências particulares? Eu acho isso, eu acho aquilo. Bom, você está pensando errado. Eu falo isso muito para os alunos. Vocês estão pensando errado. É o fluxograma do pensamento, é a lógica do pensamento. Exato. Que tá errada, né? Questão de opinião é questão de opinião. É minha opinião se eu acredito que alienígenas existem. Porque isso não está provado se sim ou não, então é a minha opinião. Agora, não é opinião se eu afirmar que todos os gatos laranjas vêm dos alienígenas. Exatamente. Né? Porque daí isso não é um fato verdadeiro. Isso é comprovadamente mentira, porque a gente sabe como nascem os gatos laranjas. A parte difícil é quando a gente é obrigado quando a gente é obrigado assim, a se defrontar com coisas que nós não gostaríamos, né? Principalmente quando a gente vai aí para temas da ciência social, por exemplo, né? Que é um tema social tradicional, que é a legalização das drogas, né? Países que legalizam as drogas diminuem a violência e o tráfico de drogas. Isso é estatístico. São dados, né, baseados em pesquisa. O pessoal vê lá, o país fez essa medida, vai lá e analisa todos os dados. Então não tem dado científico em relação a isso. É uma verdade, é lógica, é estudada, é demonstrada. Aí a gente diz assim, mas a minha opinião é que não. Bom, o que eu faço com essa tua opinião errada agora? Sabe? E qual que é o valor dela diante de um fato? A gente deveria ter vergonha de falar mentiras em público, sabe? Ou pelo menos reconheça que a sua opinião é um erro. E, ouvinte, eu não sou melhor que ninguém, tá? Outro exemplo. É sabido, é estudado, é comprovado que usar o telefone antes de dormir prejudica o sono. Eu uso o telefone antes de dormir, TikTok de lei, antes de dormir, de meia horinha pelo menos. Agora eu não vou dizer que a minha opinião é dizer que me faz bem, porque eu estou errado. Ou vamos lá, né? Aí um professor especificamente, um caso empírico dele, ele dorme bem, mesmo usando o TikTok. Tô dando um exemplo aqui. Aí ele vai dizer que isso é verdade para todos. Não, mas eu uso o TikTok antes de dormir e durmo bem tranquilo. Peraí, mas dados mostram que isso afeta o sono. Na maioria das pessoas, você é exceção, não é a regra, né? Então esse é um ponto também. Eu posso dizer que eu gosto, né? Eu posso dizer só que eu gosto disso. Eu gosto disso, eu prefiro assim. Não que isso é verdade, né? Mas aí onde entra a liberdade de expressão? Liberdade de expressão vem nesse apego que a gente tem de valorizar a nossa opinião como uma instância representativa. A gente quer participar, só que a gente não quer estudar. A gente quer falar o que a gente pensa a partir do que a gente vive. Mas sem base. Sem base, né? A base, na verdade, é a nossa experiência, né? É aquilo que a gente sabe. E daí a gente vai falar do que a gente viveu. Só que assim, a vida de cada um é tão particular que como é que a gente generaliza isso? É igual aquele exemplo de quem diz, eu criei os 2 filhos iguais, né? Não criou, o mundo é diferente, né? Mas eu passei por isso também. Não passou. Não passou. Não passou pela mesma coisa. Passou por uma experiência semelhante, talvez, mas nada é a mesma coisa, né? Isso é tópico.
Aí a gente quer participar, só que a única maneira que a gente sabe de participar é expressando a nossa opinião. E a gente quer tomar isso como um valor absoluto no sentido da representação. Opa, eu tenho que participar. Eu tenho o direito de ser ouvido. Então eu vou falar. Ok, você até pode falar, mas assim, será que isso é bom? Será que isso é um ganho? Será que isso é um ganho? O Platão tem uma frase assim, né? Que você deixaria um navio cujo timoneiro nunca guiou nada ser conduzido por ele e você entraria nesse navio? Seria como se eu fizesse pergunta hoje assim: você andaria de carro com alguém que não sabe dirigir? Todo mundo responde: pô, lógico que não, né? Lógico que não, tá maluco, professor? Pois é, então por que a gente escuta pessoas que não estudam sobre as coisas falarem sobre ela? Você abre um podcast de qualquer coisa e é um monte de pessoa aleatória, não sabe nada além das suas próprias opiniões e estão falando um podcast sobre as opiniões delas. Claro que pode, é lógico que pode. E eu também me divirto muito com alguns podcasts opinativos, né? Mas é preciso saber que é isso que eles são, opiniões. Daí é que entra muitas vezes uma concordância sobre essas coisas. Por exemplo, eu tô lá na minha casa e eu acredito que são os alienígenas que colocam os gatinhos laranjas no mundo, certo? E aí alguém num podcast diz exatamente a mesma coisa. Automaticamente eu penso ser verdade, porque eu acredito naquilo. Então, quando essa opinião alheia, né, concorda com a minha, me parece muito verdade, mas não necessariamente é. É aí que nasce essas fake news todas. Existe uma vontade de verdade, né? Parte do processo da verdade é a gente querer buscar ela. A gente precisa querer a verdade. Significa que muitas das vezes nós não queremos, né? Então a gente vai reforçando apenas aquilo que tudo aquilo que concorda com o que a gente pensa, né? Tem uma frase que é assim, tudo é um sinal se você for meio doido, né? Tudo é um sinal se você for meio doido. Se eu querer muito, tudo eu vou interpretar de uma maneira a reificar aquilo que eu tô pensando, né? Eu sempre dou a volta pra concordar com o que eu penso. Sempre. Eu vejo aquilo e eu nem desconfio, né? Tem algumas anedotas, assim, ontológicas aí na sociedade brasileira, né? O caso do Lulinha, dono da Friboi, da mamadeira lá do Haddad, esse é um outro exemplo clássico. Que, assim, não tem cabimento uma pessoa ouvir isso e pensar que é verdade, do ponto de vista lógico, né? Mas eu queria que fosse, né? Ou como que nós caímos em golpes? Como que a gente cai em golpe? A gente queria muito que aquilo fosse verdade. A gente sempre acha assim, nossa, que pessoa idiota caindo em algum golpe, né? Cara, a gente cai também. Tu acha ela idiota porque aquele objeto do golpe é desinteressante pra ti. Porque se tu tá procurando lá um computador e tu acha R$3.000 mais barato, e tu vai acreditar na história que o cara te contar. Porque tu quer muito que aquilo seja verdadeiro. E geralmente os golpistas são bem carismáticos, né? Então eles vão te passar uma história bem interessante. E parece bobo quando a gente vê a história de outra pessoa que caiu num golpe, porque aquilo não tem apelo pra ti, né? Mas pra aquela pessoa tem. Você quer acreditar naquele computador de R$3.000? Você quer acreditar. Então quando eu tenho, por exemplo, uma posição política pré-determinada, assim, vamos supor, eu sou muito fã do Vaguinho. Aí, vejo uma notícia lá. Se eu sou muito fã dele, qualquer coisa que for assim, sabe? Descobriu a cura do câncer. Eu vou acreditar naquilo ali. Eu não vou nem duvidar daquilo, porque eu quero muito que aquilo seja verdade, assim. E é muito difícil, isso é uma postura meio automática nossa, porque a gente confunde isso com confiança, né? Pensa assim, no seu casamento e nas suas relações. Se você duvidasse de tudo aquilo que a pessoa que você gosta te diz, você não viveria, entende? Sim, não teria relacionamento, né? Se você duvidar de tudo que teu companheiro ou tua companheira te diz, até porque tem que ter verdade naquela relação, né? Só que a gente confunde as coisas, sabe? A gente confunde a nossa vida privada com a nossa vida pública. Na nossa vida privada, nós podemos nos guiar pelas nossas opiniões, que é essa confiança cega nas relações que nós temos. Mas a gente leva isso para a vida pública. E a gente quer acreditar que determinadas coisas são verdades. A gente quer... Então, quando vem, às vezes, alguns elementos assim que contrariam aquilo que eu quero, eu vou olhar para eles com desconfiança. E tá correto. Mas aqueles que reforçam aquilo que você acredita, você tem que discordar também, né? Investigar também. Por exemplo, essa semana eu vi lá, tava vendo a PEC da escala 7x0, que foi chamada, né? Daí eu li a notícia e falei, cara... É impossível que alguém tenha proposto uma PEC 7x0. É impossível, sabe?
Mas a chamada era assim, sabe? Ah, o deputado tal propõe a PEC 7x0. Mas esse é um argumento muito interessante, porque daí a gente entra nesse conceito de verdade, que a filosofia eu acho que discute muito, inclusive deve ter muitos filósofos que falaram sobre o que é verdade, né? E o jornalismo, ele trata de análises específicas. Então você pega um contexto específico para analisar e aí você traz lá na manchete. Aí, claro, tem muita gente que usa as manchetes aí para caçar o clique e tudo mais. Mas de onde é que vem a verdade? Como é que a gente define algo como verdade dentro da filosofia, por exemplo? Quando aquilo está de acordo com os fatos e os fatos obedecem à lógica, né? Nesse caso, eu fui lá, olhei e vi o que era a verdade, né? O que correspondia. A verdade é sempre aquilo que corresponde à lógica dos fatos. E a lógica dos fatos, ela é autoritária, ela não depende. As coisas são. As coisas são. Não existe interpretação na lógica, né? Aquilo aconteceu de determinada maneira ou aquilo não aconteceu. O fato não muda, mas a minha opinião sobre o fato pode mudar. Pode, porque você pode estar errado, né? A sua opinião sobre o fato, ela tem que estar sempre de acordo com o fato para ela ser verdadeira. Se ela estiver em desacordo com o fato, você vai estar equivocado e você, quando falar, vai estar falando uma mentira. Então tenha consciência disso. É claro, quando a gente... É aquela coisa, né, gente? Quando a gente tá em roda de bar, eu tenho um amigo meu, o Carlos. Carlos, se estiver me ouvindo, ele tá na lua de mel dele agora. Eu acho que não vai estar ouvindo. Ele diz assim, conversa de bar não se usa o celular. Que é quando tá conversando alguma coisa, tal fato isso, tal fato aquilo. Aí a gente especula. Eu não gosto quando eu tô conversando com alguém, a pessoa diz, deixa eu pesquisar isso pra ver se é verdade. Não. Já fico no meu trabalho inteiro dizendo a verdade. Na minha conversa particular, eu quero falar bobiça. Eu quero, talvez, falar alguma coisa que não seja verdadeira. Uma falácia. Né? Mas na minha vida privada. Na minha vida particular. Mas aí há um acordo de cavalheiros nessa situação em que se sabe que tudo ali pode ser falácia. Pode até ter fato no meio, mas não necessariamente o é. Existe uma concordância aqui. Existe. Esse é o ponto, né? Coisas que no nosso cotidiano não é bem assim que funciona. E o que acaba acontecendo é que a gente vai crescendo uma relativização pela falta de confiança. As pessoas dizem assim, eu ouvi tal coisa, mas hoje em dia todo mundo já diz, né? Mas eu não sei se é verdade. Então por que não pesquisou? Pô, tá com o celular na mão aí o dia inteiro, sabe? Pô, pega aí e, igual eu fiz ali da escala 7x0, diz, escala 7x0. E vê o que é, cara. Sabe? E esse é um grande ponto, mas muitas vezes aquela informação que chega daí, concordando com o que a gente estava falando antes, ela parece tanto com o que eu acredito, com a minha opinião, que é impossível não ser verdade. Né? Ou pelo menos é isso que eu sinto, né? Exato. Nesse sentido. Mas vale sempre, nesse ponto, pesquisar o fato. E daí, por que o fato pesquisado é confiável? Né? A gente volta, por exemplo, do jornalismo. Porque o jornalista, ele tem responsabilidade sobre aquilo que ele diz. Então ele não vai falar mentiras. Agora, um influencer qualquer, ele não tem responsabilidade sobre o que ele diz. Ele pode falar qualquer coisa. É preciso que a gente saiba quais lugares na sociedade nós podemos confiar. Porque é cansativo a gente ficar duvidando de toda a informação que chega até nós. É cansativo. Então a gente precisa voltar a confiar na sociedade. Não, eu sei que um jornalista tem um compromisso com a verdade. Mas como eu sei que ele vai checar a informação, o fato. É o trabalho dele, né? Ele vai lá bater, ele vai entrevistar o cara, ele vai comparar os documentos, né? E eu preciso acreditar que ele está fazendo isso. Isso a gente precisa resgatar essa confiança social na verdade. De que as pessoas, elas estão falando a verdade. O seu professor, ele não está te falando mentiras. O jornalista, ele não está te falando mentiras. Ele vai ser responsabilizado se ele for. O teu médico não está te falando mentiras. O teu médico não está te falando mentira. Se mentira. o teu médico diz que não é para você fumar, tô dando um exemplo aqui, tá? Porque a sua condição de saúde não permite, ele tá embasando isso não no achismo dele, mas naquele exame que você tirou. Sim. Lá, que você fez, a chapa que tu bateu no teu pulmão, ele tá olhando aquilo, né? 7 anos de faculdade ele fez, 7 anos de faculdade. Sim, pois é, esse é o grande ponto, né? Opinião não invalida conhecimento. Uhum. Se uma pessoa estudou e ela afirma uma coisa que vai exatamente ao contrário do que você acredita, mas ela estudou e você não, eu tenho que dar meu braço a torcer. Tem. Né? A opinião, aí é que dói, né? Porque a opinião deve ser submissa à verdade. Para que a gente viva numa sociedade plausível, né? A gente precisa abrir mão da nossa opinião para a verdade.
Porque senão a gente fica como a gente tá hoje, que é todo mundo divida de tudo. Todo mundo dizer eu não sei mais o que é verdade. Porque de fato, nas redes sociais e como as informações chegam até nós, por canais sensacionalistas, por exemplo, né, muitas páginas de Instagram sensacionalistas, em que o conteúdo chega para as pessoas por ali, aquilo você tem que duvidar de tudo. Porque eles não têm nenhuma responsabilidade.